está tendo em público uma treta muito grande, Luiz Felipe. Eu quero a sua opinião aí, que está próximo de alguns dos personagens. Eu quero começar com um VT que nós separamos aqui do Eduardo Bolsonaro, falando sobre o Pablo Marçal. Enfim, a gente viu na semana passada, até comentamos aqui, que o pessoal ali do partido do PL, né, com todo o acordo feito com o Valdemar Costa Neto, estava um pouco irritado com a falta de apoio mais explícito do ex-presidente Bolsonaro e também seus apoiadores ao Ricardo Nunes. Esse foi o acordo feito. E aí a reação veio a partir principalmente desse vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro. E aí, eu vou lembrar para vocês que na eleição de 2022, o Marçal encheu o peito para falar que a diferença entre Lula e Bolsonaro era apenas um dedo. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. O Marçal diz hoje que ele apenas tinha críticas pontuais ao governo Bolsonaro. Mentira. Já está se fantasiando para ganhar a eleição. Ele adota todo o discurso da direita. Obviamente ele não é da política, né? Nunca foi vidraça, fica à vontade para atacar pedra, sai distribuindo pancada para todo lado, adotando exatamente o discurso da direita. Se você não conhecer, né, se você for um alienígena que chegar agora no planeta Terra, na cidade de São Paulo, e você olhar o discurso do Marçal, você vai falar, cara, esse é o cara. Mas por quê? Porque ele foi treinado para aquilo dali. Agora vamos botar outro lado, o Marçal falando sobre Bolsonaro. E pro Bolsonaro o recado: rouba a sua palavra com o Valdemar Costa Neto. Ninguém votou em você por causa de Valdemar. Nós colocamos você na presidência da República acreditando que você ia de fato lutar contra o sistema. Tá preocupado com o quê, Bolsonaro? Você tá de brincadeira com a gente? Você vai curvar para esses caras que defendem ideologia de gênero? Você vai se curvar para esses comunistas da prefeitura de São Paulo de verdade? Esses caras que defendem aborto, você vai se curvar para esses caras? Esses caras que estão usando da escola pública para doutrinar nossos filhos? Você vai fazer isso, Bolsonaro? A gente acreditou em você porque você não tinha rabo preso com ninguém. O que aconteceu com você, Bolsonaro? Rompa o mais rápido possível com a palavra que você teve com o Valdemar. Você já percebeu que eu vou ganhar essa eleição e vai ficar ruim para você, Bolsonaro, se você não tomar atitude de homem. Você precisa recalcular isso aí, vai ter prejuízo de qualquer jeito, apoiando ou deixando de apoiar o Nunes. Calcula um prejuízo menor, vai ser mais inteligente para você. Luiz Felipe, que rolo, hein? Olha, a direita está se refrescando aí com novos candidatos. Marçal divide a direita? Eu não acho que ele divide a direita. Eu acho ele é de direita, para começar. Pois é, acho que essa que é a dúvida que vale o debate. Agora, que ele alimenta o discurso da direita, que ele se coloca como sendo uma alternativa para a direita, isso não tem a dúvida. Ele se coloca como sendo alternativa, está com o discurso certo, está com o objetivo, ao menos no discurso, o objetivo é exatamente esse, é ser contra o sistema. Ninguém mais aguenta esse sistema tal qual ele se apresenta. Temos que fazer reforma do sistema. Como eu mencionei até no programa passado, eu também tenho essa bandeira. Só que eu ajo dentro do parlamento e, obviamente, que o meu discurso não é tão popular. eu fico aqui entre um grupo mais técnico. Mas temos que fazer a reforma e pautar essas reformas, empurrar isso adiante. Então não podemos se vender para o sistema, se entregar para os acordos. Eu acho que aí esse ponto acho que é fundamental e o discurso está certo. Então fica essas ressalvas, né, que são levantadas pelo Edu e são ressalvas válidas. Acho que o Edu fez um trabalho interessante de pontuar o passado e como é que o Marçal... Eu, particularmente, eu nem sabia como é que o Marçal se tinha se posicionado ou não no passado, mas o Edu levantou isso, como é que ele foi ambívulo em alguns momentos cruciais, aí, que foram os momentos cruciais da direita, né? E ele pontua isso, mas olha, eu vou dizer aqui com uma ressalva de pragmaticidade aqui. No final das contas, você tem, talvez no melhor dando aqui o braço a torcer àqueles da direita que não acreditam no Marçal, eu acho que é uma dúvida, né? Se ele é da direita mesmo, se ele vai se comportar tal qual o discurso dele, se ele vai, de fato, representar a cidade de São Paulo, que a cidade está precisando de alguém que represente a cidade, não alguém que use a cidade como trampolim para virar presidente, para virar governador, como tem sido o Dória, por exemplo, ou outros passados.
Então precisamos de um gestor que gosta dessa cidade, que quer fazer aqui um bom trabalho e deixar um bom legado. Isso aqui até merece nem precisar ir para outro lugar, porque a cidade é tão dinâmica e é a cidade mais importante do Hemisfério Sul. É uma cidade global, é uma referência global. Enfim, então nesse ponto, o paulistano, ele está buscando essa alternativa, que não é a alternativa do sistema, que não é a alternativa dos partidos. Então, é isso que a opinião pública quer. E o Marçal vem com um discurso adequado a isso. Se ele é a pessoa certa, se as dúvidas que foram levantadas com relação a ele são dúvidas materiais, isso não acho que vamos conseguir definir até o momento eleitoral. O que eu acho que a gente consegue definir são os outros candidatos. É por aí, é pela pragmaticidade do... Pelo cardápio que está na mesa. Pelo cardápio que está na mesa. Então, quais são as outras opções? É isso que a gente olha. Tem 2 comunistas ali, bem nítidos e patentes. Um é um terrorista, contumaz. A outra se veste bem, mas defende terrorismo, defende aumento de impostos, defende tudo que a gente não quer ver. Defende a criminalidade, é socialista, de carteirinha. Então, é isso que está nas opções ali. E você tem um que não é uma ameba política. Não tem opinião para nada, poderia muito bem representar a agenda da esquerda quanto da direita. Esse sim, eu garanto que é uma grande ameba, que cai no colo de quem tem o maior poder de barganha ali. Ele não tem a ideologia necessária para fazer grandes mudanças, e nem tem a popularidade e a capacidade de fazer grandes mudanças. Já apontou, tem que fazer uma coalizão de partidos. Isso não vai mudar São Paulo, isso não vai mudar a política do Brasil. É mais do mesmo ali. Exatamente. Então, é isso que está. Acho que a população vai tomar uma decisão pragmática, se a coisa for projetada até a eleição da maneira que está. Eu acho que a direita vai ser pragmática aqui, vai adotar quem está com um discurso mais alinhado com a direita. Esse é o momento. Eu acho que isso é importante a gente pontuar aqui. Tem muitos da direita que veio, talvez, aí sim, tem uma resistência à personalidade do Marçal, por diversas razões, do jeito que ele se comunica, dúvidas sérias do passado dele, de como é que ele faz dinheiro, não entendem bem. Então eles têm uma rejeição. Então eles tendem a optar por um Nunes, falando, olha, puxa vida, ao menos com esse aqui eu não tenho esse discurso estridente. Dos 2 lados, né? Exato. Então tem muitos da direita que pensam assim também. Vai pelo Nunes porque acha que é a coisa mais segura. Eu, particularmente, eu vou dizer, o Nunes não vai mudar muita coisa, né? Na minha opinião, não vai ser a mudança que a gente espera. E São Paulo é um grande projetor, um grande megafone do que a opinião pública do Brasil quer. E eu acho que a opinião pública do Brasil quer grandes mudanças, quer ver isso representado. E mesmo que tome um risco, né? Temos que tomar um risco aqui, temos uma dúvida que se apresenta aqui. Agora, eu tenho certeza de que o Nunes não vai mudar São Paulo, vai continuar a mesma coisa, e os outros 2 vão destruir tudo que ainda há de bom dentro da cidade. Então, é pela pragmaticidade que eu acho que o voto vai. E agora, nessa questão de posicionamentos políticos aqui, com relação à direita específica, só para terminar esse ponto, o que está acontecendo é saudável. Eu vejo isso como saudável. Eu vejo um novo entrante para a direita, que quer representar a direita, que vê que esse é o discurso vencedor, quer fazer parte. Muito bem. Existem toda sorte de polimentos aí, de desafios. Eu acho isso saudável. Concorrência. É concorrência. É uma coisa... E eu acho que até na defesa, eu particularmente, no meu caso, toda vez que eu sou atacado, acontecia mais no passado do que agora, mas eu achava isso uma chance para eu poder até me promover melhor e até refinar não só o meu discurso, mas o conhecimento do que o outro, do eleitor, o que ele tinha de mim. Então eu não vejo isso como sendo negativo. Eu vejo isso como sendo positivo e eu vejo também uma coisa muito nítida. O pêndulo e a atenção está toda conosco. Estão todos olhando o que a direita vai fazer. Para onde vai o eleitor da direita? Porque ele é avassalador, ele é majoritário. E isso me dá um conforto maior. Se eu visse que a opinião pública está toda debatendo, vai ser o... Debate público é esse. Vai ser o terrorista ou a fachada de terrorista?
Aí eu ficaria preocupado. Mas não, estão todos aqui debatendo se vai ser, para onde vai o voto deles. É isso que está dominando as redes, a informação, o diário, até a mídia tradicional. Então isso me dá um certo conforto, dizendo, olha, estamos dominando o debate, dominando a pauta. Eu vejo que é isso que é o positivo. E não tendo o nosso candidato, e não tendo o Salles, que seria o candidato natural, ao menos aquele que se apresentou inicialmente ali para ocupar essa função, eu acho que foi um erro de leitura muito grande de como é que está o eleitorado brasileiro agora, especialmente o eleitorado da direita de São Paulo, que se mobiliza há 10 anos para combater corrupção, para ter mais transparência, para ter governante próximo do eleitor, não entrando no jogo de Brasília, não entrando no jogo de conchavo partidário. Esse eleitor está está indo para as ruas, e é esse eleitor que está indignado de não ter uma opção. Então, não foi criada essa opção dentro do sistema partidário, eles estão abraçando um novo entrante com todos essas ressalvas aí que foram criadas. Mas eu vejo isso como sendo positivo. Jean Turco, eu queria aproveitar essa análise aqui feita pelo Luiz Felipe e perguntar, né, que tese você acha melhor para o eleitor aqui de direita? Ir no desconhecido, mesmo sendo essa figura como o Pablo Marçal, você já criticou ele muitas vezes aqui, ou acabar optando por alguém mais conhecido, você já sabe que não vai esperar muita coisa, segundo essa análise do Luiz Felipe, que é a figura do Nunes, de novo, olhando para o cardápio que está aqui na mesa para essas eleições. Tem a Marina Helena, que também é a opção de muitos, mas ainda com um percentual muito baixo, pelo menos nas pesquisas. Pois é, me dê alguns minutos nessa, Renato, porque eu diria que numa eleição como aquela para prefeito no Brasil, você não precisa necessariamente, já no primeiro turno, escolher o menos pior, quem você acha que tem mais chances de ganhar. No primeiro turno, tem como você votar quem te representa realmente mais. Então, a meu ver, as escolhas não são só essas quatro, não são só Marçal, Nunes, Tabata e Boulos, mas tem Marina Helena. É uma pena, a meu ver, uma vergonha, que é exatamente que nem na cidade principal do Brasil, onde o nível médio de escolaridade, etc., tal, é mais alto, que a direita não consiga se basear em propostas, no mérito, no programa, etc. O mesmo Pablo Marçal fala que Marina Helena é melhor que ele, inclusive na entrevista dada a Brasil Paralelo, mas que em democracia não ganha o melhor. E elogia e deu vários elogios sempre. Então, ele mesmo reconhece. Agora, o ponto qual é? A verdade qual é? As pessoas estão cansadas disso aí que está aí, do sistema, querem mudanças, né? E a forma mais fácil de enxergar as mudanças é uma mudança rápida, né? Querem resolver todos os problemas de 500 anos em 4 anos, 5 anos em 50. A ilusão que uma pessoa possa mudar o sistema todo, né? Tipo Rambo, um contra todos, quando geralmente o que acontece é o contrário. O que acontece é que você entra para mudar o sistema e o sistema te muda. Agora, mas sabe, Renato, eu inclusive vou escrever na minha coluna na Gazeta do Povo este sábado exatamente sobre Marçal. Pesquisei mais, li mais, e quem explica o fenômeno Pablo Marçal, a meu ver, é o nosso caro velho Max Weber. Weber fala de várias coisas, mas duas específicas, né? Neste caso. Uma, dos tipos de poder. Weber mostra que tem o poder carismático, o poder tradicional e o poder legal. E o poder de Pablo Marçal é o típico poder carismático. Do que se trata? O carisma mesmo, é claro que o carisma dele é um carisma de um certo tipo peculiar, como qualquer tipo de carisma tem suas peculiaridades. O carisma dele é um carisma duro, por assim dizer, que atrai muitos e também desagrada e afasta muitos. Não por acaso ele tem uma rejeição muito alta. Atenção a isso, vou falar no final porque isso é importante. Então, ele tem com certeza um carisma muito grande, ele tem dotes oratórias de retórica muito, muito boas. Então, acontece, as pessoas atribuem a ele algumas qualidades excepcionais, acima da média das pessoas, etc. E é ligado à pessoa, é personalismo. O poder tradicional, ao contrário, o poder, por exemplo, típico das monarquias, aquele que deriva
da hereditariedade, da consuetudinariedade, etc. Então, as pessoas se comportam, fazem de uma certa forma porque sempre assim fizeram. Então, o que dá legitimidade ao poder tradicional é exatamente a tradição. E o poder legal? O poder legal, o que dá legitimidade ao poder legal é o mérito, a proposta, o respeito do processo legal, etc. Geralmente tem uma estrutura burocrática. Ao contrário, o poder carismático geralmente não tem uma estrutura burocrática, é o homem só ao comando, muito personalismo, e se quando não vem um sucesso ligado a essa pessoa, essa áurea, este poder também desmorona muito facilmente, cai imediatamente. E Weber também fala de 3 tipos de ação social, né? A ação social, o agir social tradicional, o agir legal, o agir racional ligado ao escopo ou ligado aos princípios, e exatamente o agir afetivo. O agir tradicional é exatamente este de quem age porque foi feito sempre assim, porque fizemos sempre assim, e vai junto com o que sempre foi feito no passado e vai junto com os demais, com a massa, etc. O agir racional ligado ao objetivo é um agir pragmático, que faz um cálculo custo-benefícios, etc. O agir racional ligado ao princípio é o agir quando as pessoas agem com base em princípios. Mesmo se isso acarreta algumas consequências negativas para eles, eles preferem ficar leais aos próprios ideais. E o agir afetivo, que é aquele ligado ao poder carismático, é o agir emotivo, é o agir improvisado, é o agir da torcida, exatamente aqueles que nessa hora estão esperneando, faz o M, Marcelo, etc. Tal. Você é o que vê? Torcida. Não há absolutamente nada de racional. É exatamente o mesmo tipo de torcida que tem no futebol, tem também em política. É um agir que não faz um cálculo das consequências. Tem uma representação, um espírito de identidade no personalismo, na pessoa específica, ao qual se atribui alguma dote superior, ele seria superior em comparação aos precedentes, em comparação à média das as pessoas lhe reconhecem uma superioridade, enxergam ele como o líder, o macho alfa, etc., querem segui-lo, querem alçá-lo ao poder e se subjugar a ele. Então este é o fenômeno Pablo Marçal. O problema qual é? Primeiro, não tem absolutamente nada de novo nisso. Porque se tem algo que é muito comum na história do Brasil, é exatamente ter o enésimo salvador da pátria. O enésimo personalismo, a ideia, de novo, que o homem só ao comando possa mudar tudo, o sistema. As pessoas, afinal, confundem o quê? Eles acham que falar alto, que falar na lata, que falar na cara, seja coragem, seja vontade e competência para mudar as coisas. Estão erradas. Vejam, Pablo Marçal está candidato com o PRTB, que é centrão, meus caros. Total, na veia. E ele não tem estrutura partidária própria. Então, se eventualmente ele ganhar, com quem vocês acham que ele vai governar? Não terá nem a maioria na Câmara, então ele precisa fazer alianças com o centrão. Ao contrário, quando você olha, ele mesmo fala que ele mesmo evita responder sobre quais as propostas dele concretas, porque sabe que e tem lá no site, etc., porque sabe que as pessoas, não, ele mesmo fala, as pessoas não votam por isso, votam por essa áurea, né, de grande homem, de macho alfa, etc. E quando você vai olhar as consequências de fato, o que você nota? Que, na verdade, além de falar alto, falar na cara, falar na lata, etc., quem tem a coragem de verdade, neste caso, é Marina Helena. Quem está propondo de governar sem fazer coligações e alianças com as velhas raposas, os velhos dinossauros da política, dos quais vocês estão todos de saco cheio? É ela. Quem está propondo para colocar quem fica na fila do SUS por mais de um mês nos hospitais privados? É ela. Quem está propondo de fazer parcerias público-privadas na educação com charter cities? É ela. Quem está andando com a camiseta impeachment de Moraes faz meses? É ela. Só que as pessoas confundem, os ignorantes e baixo nível, confundem falar alto, gritar, etc., com coragem, com força, com vontade, etc. E ela, como é toda mais precisinha, tranquila, bem vestida, etc., só uma questão de aparência, parece não mostrar isso
a quem não entende de fato e que não olha as propostas. Agora, qual o perigo? Né? Não só o perigo que Pablo Marçal nem ganhe. Primeiro, eu não sei nem se ele é candidato de verdade, nem se ele é candidato a prefeito e nem se ele é candidato à presidência em 2026 ou alguma outra coisa aí. Qual o grande perigo? É que exatamente porque ele tem uma grande rejeição, as pesquisas mostram isso, se ele não ganhar no primeiro turno, no segundo turno, caso ele chegue no segundo turno com Boulos, imaginamos este cenário, ou com Tabata, é provável que estes dois ganhem, porque tem menos rejeição que ele. E no segundo turno é rejeição que conta. O poder de Pablo Marçal é outro, não é político, eleitoral, etc. Ele atuou muito bem na enchente no Rio Grande do Sul, ajudou muitas pessoas, colocou dinheiro, organizou rapidamente as coisas, e este é o poder dele. Essa é a competência dele, isso é onde ele pode agregar realmente alguma coisa. Né? Infelizmente, nós estamos acostumados à ideia que tudo tem que ser política, tudo tem que ir para a política. Nós acabamos sendo sugados pela força política. Ele poderia ter um papel, um efeito muito melhor, a meu ver, nesse sentido. Agora, não se iludam, porque não é nenhuma novidade, nenhuma ruptura. E mais um exemplo desse perfil carismático, né, que você definiu muito bem, Jean Turco, ele deu hoje numa entrevista à CNN. A gente separou aqui um trechinho dele falando sobre essa briga, dessa vez com o Carlos Bolsonaro. Vamos ver. O que o senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino atrapalhou a gente ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora, ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michelle Bolsonaro, para você ter uma ideia. Pra você ver o nível, é um nível de ciúme e doença com o pai absurdo. O senhor acha que aquela resposta que aconteceu pro Eu acho, senhor não, ele no seu assumiu, comentário, é dele. que Carlos Bolsonaro teria respondido abraço pro senhor? Foi Carlos e não Jair Bolsonaro? Não é eu não, é todo mundo. Bolsonaro não mexe na rede. Quem mexe é ele tá orgulhoso de ter feito isso. Quando eu vi que ele respondeu, eu falei, mas é a chance da minha vida de arrumar uma encrenca com o Carlos Bolsonaro. Essa chance que ele citou foi por causa dessa resposta aqui, feita pelo perfil do ex-presidente Bolsonaro. Vamos colocar na tela aí, produção. O Pablo Marçal colocou, pode colocar a tela cheia para ficar melhor para a gente ler, colocou ali, para cima, capitão, como você disse, eles vão sentir saudades de nós. E aí vem a resposta do perfil do Jair Bolsonaro, nós, um abraço. Então ali, Lobauer, a tese é que, enfim, quem comanda isso aqui é o Carlos Bolsonaro, e ele deu essa resposta aí bem direta ao Carlos, por acaso, porque o Carlos citou também uma opção pela Marina Helena, né? Que aparece aí com um outro nome, mas que até o momento não conseguiu decolar nessas pesquisas. Então, refaço essa pergunta para você. Diante do cardápio, diante da incerteza de um nome como o Marçal, daquilo que já se conhece do Nunes, e de alguém ali que parece ter uma boa proposta, mas que não decola, qual a sua análise aí para esse primeiro turno? Olha, eu acho, pegando a sua pergunta e juntando com o comentário dos meus colegas, primeiro que é muito interessante o quadro, né? 2 meses atrás eu não imaginava que a gente teria esse quadro. Então você vê que como dinamizou o negócio. Primeira coisa, eu acho o seguinte, um comentário sobre os partidos políticos, que aliás é tema do nosso curso aqui, a falência do sistema partidário. Quer dizer, é muito impressionante e é verdade o que o Pablo Marçal fala, e o deputado está aqui do meu lado para confirmar, que esse presidente é meio refém do Valdemar da Costa Neto, né? O PL, partido difícil, o Valdemar da Costa Neto é uma figura bem complexa, para dizer o mínimo, há mais de 30 anos na história brasileira, e o PL não é um partido liberal, é um partido complicado. O ex-presidente é refém, então ele não consegue, é uma pena que ele não consiga se manifestar de forma independente, ele depende dessa aliança que foi feita aqui no caso de São Paulo, com o Nunes, e fica numa situação, pelo menos ficou até alguns dias atrás, constrangedora, teve que fazer um vídeo, mas um vídeo que não ficou muito convincente, porque no fundo, se ele tivesse livre, talvez ele tivesse se alinhado ao Pablo Marçal. Pelas razões que o Jean Turco explicou bem. Se ele tivesse livre, ele teria lançado o Salles. Bom, se tivesse, é verdade, se tivesse lá atrás livre, tivesse talvez apoiado o Salles e o Salles fosse um candidato pelo próprio PL. Não, pelo próprio PL não, porque é o Valdemar que não quis. Então, exato. Veja que difícil. Se ele tivesse um outro partido que ele pudesse lançar, apoiaria o Salles. Mas, enfim,
como o sistema está falido, o centrão é muito grande, são várias legendas que não significam nada, ganha importância, e eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é fato, o Partido Novo ter a sua independência. A candidata Marina é a melhor candidata mesmo, não só por causa dela, mas também porque é um partido que sobrou ainda com uma certa dignidade nesse sistema que foi todo corrompido. E nem o ex-presidente conseguiu independência. Veja como ele é complicado. O que valoriza muito a candidatura da Marina, e acho que o Jean Trupp colocou bem, porque é um partido que não só tem uma candidata com perfil, como tem propostas e está tentando construir uma história institucional, com todas as suas dificuldades e suas deficiências. E nós vamos ver esse partido crescer, mesmo que seja pelo demérito do resto, né? Isso é um ponto, acho que, importante que São Paulo está mostrando. O segundo é que, realmente, eu vou te falar uma coisa, eu não conhecia o Pablo Marçal. Quando nós falamos aqui a primeira vez dele, eu comecei a estudar ele, não sabia. Ele fala muita coisa que eu gosto de ouvir, eu não posso negar. Agora, essa última que ele falou aí, eu fiquei dando risada aqui, como ele fala na lata, e a gente está precisando disso. E as pessoas gostam de ouvir, e vou dizer mais, independente de ser, a gente tem que despersonificar a conversa, mas as pessoas querem uma ruptura. Eu não estou apoiando ninguém, dizendo que sou a favor ou contra. As pessoas estão cansadas. Estão cansadas. Elas estão cansadas desde 2013. E há uma interpretação a ser feita na história brasileira dessa década, que vai ser feita daqui a 1 ou 2 décadas, que vai conectar todas essas coisas. O fenômeno Marçal está vinculado à insatisfação brasileira que elegeu o Bolsonaro em 18. As coisas não são desconectadas. E acho que, para concluir, eu acho que essa discussão interna entre os filhos do Bolsonaro e o Marçal, ela mostra como a gente não consegue se alinhar em torno das ideias. Porque, em tese, pelo menos, ainda de forma muito superficial, nós estaríamos pensando as mesmas coisas para a cidade, para o Estado e para o país. O nosso, porque eu me coloco dentro desse grupo, nesse caso, pensante, as nossas ideias são contra outra coisa, que é o quê? Que é contra a delinquência do Boulos, que é contra esse governo federal, que é uma vergonha nacional, que nunca deveria ter voltado, que é contra as ideias que representam o PT e os seus aliados, as políticas que foram aplicadas no passado e que estão sendo repetidas no presente. É contra isso que a gente deveria estar se posicionando. E nós estamos cometendo o mesmo erro, que são essas diferençazinhas aí, meio que pessoais, e que diminuem o debate político. Ainda mais estando na oposição, né? A gente deveria, de alguma maneira, lavar a roupa dentro... Como é que se diz? Lavar a roupa dentro de casa, né? Como é que é? Lavar a roupa suja em casa, né? Fica aí nas mídias, essa coisa... Isso atrapalha demais, porque o que a gente deveria estar fazendo é convergindo para um conjunto de ideias de reforma do país. É isso mesmo. Né? E eu acho que, modestamente, ainda que muito pequeno, quem está tentando fazer isso é o Partido Novo. Né? Quem sabe ele consiga agregar essas forças um pouco ali na frente. Acho que vale uma rodada a mais aí de comentários. Sim, sem dúvida. Temos que esgotar... Temos bastante coisa aqui para mostrar da eleição. Da eleição ainda, tá? Mas eu acho que essa leitura, a gente precisa entender. Essa leitura estava na base. Eu comuniquei isso dentro do partido, do PL, falando específica, não querendo levar isso para um candidato ou para o outro. Mas a leitura foi feita exatamente como está sendo feita aqui nesse programa. De falar que, olha, no momento somos todos aqueles fora do sistema. Eu me incluo fora porque eu fui ativista mais do que eu fui político. Então, ainda estou meio que no meio-a-meio aí, em termos de carreira política, vamos dizer assim, os últimos 10 anos. Mas sempre me coloco aqui com a agenda de quem está na opinião pública. A agenda de transformar o país, de fazer disso um Estado de Direito desenvolvido, de diminuir esse ruído de corrupção, diminuir a corrupção no Brasil, fazer a coisa transparente, aproximar o eleitor do eleitorado, o eleito do eleitorado, diminuir o tamanho do Estado, abaixar os impostos. Então essa pauta é toda conjunta. E o que a gente está vendo? Estamos ainda fora do jogo. A opinião pública está se dividindo aqui, mas, na verdade, ela não tem muitas opções para aqueles que querem isso,
que eu acabei de mencionar. E é essa leitura da opinião pública de massa que vai para as ruas, no Brasil todo. E, do outro lado, você vê quantos candidatos tem do centrão, que mama de corrupção, da esquerda, que mama de ter um Estado gigantesco que controla a vida de todo mundo. E eles têm vários candidatos, eles estão tranquilos ali, tem várias opções. E quando a gente abre uma brecha pequena para um candidato nosso, que representa esse discurso, os próprios que estão na rua vêm lá e vão trucidar a personalidade. Também eu acho que precisa de fazer uma avaliação séria, né? A internet está aí para dar um raio-x em cada um que se apresenta. Então eu confio na internet, eu confio na opinião pública usando a internet espontaneamente. Eu não acredito em nenhum político direcionando aonde buscar. Descentralizado. Exato. Toda vez que um político com alta visibilidade traz à tona um caso, geralmente não é para informar, mas sim é para validar o seu ponto de vista. Eu acho que a opinião pública tem que ser formada por conta própria. E realmente buscar, tá bom, Pablo Marçal, temos dúvida? Então vai lá, destrincha. A internet está aí, abre os casos dele, abre onde você tem problema e faça aí uma avaliação. Mas eu acho que as poucas janelas que o brasileiro tem para poder ser representado, o sistema político partidário hoje do Brasil, o Salles é um exemplo contumaz disso, né? Que seria um candidato natural, mas fechou-se a porta em cima dele. E veja o caso até do próprio Marçal. Ele está bem escorado lá no partido que ele está, PRTB, já com alguns escândalos ali dos líderes partidários. E os outros líderes partidários, como é que estamos? Estão bem na fita? Do PSB, do PDT, do PT, do PSOL, estão bem se apresentam bem nessa fita? Então eu vejo que a gente tem um sistema extremamente podre, carcomido, ele só não cai de putrefato porque a direita não está organizada. A direita não está com uma sociedade bem organizada, com as pautas voltadas para as ideias certas, ainda está num jogo meio fisiológico, e eu acho que é isso que é um inibidor aqui da nossa evolução. Mas a gente está chegando lá. Eu vejo que a gente está evoluindo muito rápido nessa questão, e eu vejo que essa organização é natural que aconteça. E vai acontecer, acho que mais cedo do que tarde. No entanto, nesse momento atual, eu vejo que isso ainda está sendo amadurecido em tempo recorde aqui até o processo eleitoral. Então, em um mês, eu acho que a vinda do Marçal, pelo bem e pelo mal, ele deu uma refrescada. Chacoalhada. Porque se fosse o discurso, olha onde eu quero chegar, se fosse o discurso da esquerda que o estivesse lançando a alta popularidade, eu estaria muito mais preocupado. Se fosse um outsider de esquerda. Se fosse um outsider que viesse assim, eu vou entrar, mas eu vou falar o seguinte, eu quero assistencialismo para todo mundo, quero resolver aqui a fome de todo mundo, é emprego para todo mundo, vamos acabar transporte grátis para todo mundo, olha, a Previdência agora não precisa fazer, nem trabalhar que você já vai ter Previdência garantida, olha, não vamos precisar mais fazer, vamos estatizar todos esses serviços públicos aqui, porque saúde, educação, não vai acabar com isso, vamos estatizar. Se isso estivesse tendo apelo popular, eu estaria muito preocupado. E não vejo que é o caso. Vejo ao contrário. Então, esse é o sinal que qualquer cientista político aqui no momento estaria falando assim, poxa, é verdade. E eu vejo que isso não é só São Paulo. Isso é em várias... a tal da janela de Overton, exatamente, mais pra cá, tem uma janela muito grande aí. E é questão de executar... A demanda existe. A demanda existe. Quem é que está providenciando a oferta? Então, vamos pensar por esse lado.